Oi, voltando à nossa aula sobre modernidade líquida, nosso segundo bloco, né? Nossa segunda parte da nossa aula sobre modernidade líquida, é nosso diálogo, né? Na verdade é um diálogo aqui sobre modernidade líquida, continuando a falar um pouco então sobre como é que Bauman transforma, discute isso. Bem, Bauman vai dizer o seguinte, a vida se torna cada vez mais ambivalente, como eu já havia dito, né? Onde ele diz que ele vai chegar a dizer o seguinte, que segurança sem liberdade é escravidão, liberdade sem segurança é o caos. Deveria haver um equilíbrio entre liberdade, ou seja, autonomia do indivíduo, importante isso, democracia, autonomia do indivíduo, mas também segurança. A necessidade que a sociedade, ao fazer construir um pacto, seja pelo Estado ou pela própria sociedade civil organizada, protegesse os mais fracos, os mais desvalidos e protegesse o conjunto da sua sociedade, da sua população. Isso tende a cada vez acontecer menos. Nós entramos numa era de menos segurança, mais liberdade, mas ao mesmo tempo essa liberdade é a liberdade do indivíduo solto, ela não significa autonomia. Na verdade a política se fragmenta, na verdade a política está sofrendo, a democracia, pelo menos a democracia como nós construímos no século XX, como foi pensada pelos construtores desse modelo democrático, principalmente pós Segunda Guerra Mundial, ela está cada vez mais fragilizada. Tá? Apesar de termos eleições livres, apesar de termos instituições que aparentemente funcionam, mas nós temos cada vez mais espaços não públicos e a privatização absoluta de discussões. Né? Não só por causa da disseminação de fake news, né, de fatos falsos, notícias falsas, mas pela construção de bolhas e pelo fechamento das pessoas nessas bolhas. Lembrando que Bauman não fala dessa forma, eu que estou interpretando, estou trazendo Bauman à luz agora de 2019. Tá? Bauman não fala em bolha, ele não usa esse termo. Bauman não fala dessa forma, mas está implícito na discussão dele esse termo. Pelo menos modernidade líquida, porque lá na frente ele fala disso sim, em outros termos. Se Freud falava já na década de 30 de um mal-estar da civilização, quando ele via a ascensão do nazifascismo, né? Freud, que morreu no exílio em Londres, né? Como Bauman também, né? Longe da sua terra, Freud falava de um mal-estar civilizatório. Bauman vai dizer que na verdade há um mal-estar, porque se toda civilização é uma troca, né? E há um dilema, esse dilema está quebrado, esse pêndulo que deveria ser equilibrado, ele tá com defeito, ele está com problema. Então há um mal-estar desse individualismo possessivo, esse individualismo cada vez mais violento, que retira o indivíduo do processo criativo, da política, da vida, da arte. Né? A arte vira indústria cultural, tá? Isso já é uma coisa da própria modernidade. A vida se torna espaço de consumo. Aí vem a sacada de Bauman. Deixamos de ser cidadãs, e nos tornamos consumidores. Servimos para isso. Somos tratados como consumidores até nos espaços públicos. Professores não tratam mais aluno como aluno. Ele é meu cliente. Imagine que absurdo. O processo de educação é um processo que transcende o contrato de compra. Mas é assim que a lógica se impõe. Consumo. Eu vivo para consumir. E consumir o futuro. Eu uso a poupança do agora para consumir agora. Eu uso aquilo que eu poderia poupar no futuro para consumir agora. Porque o mundo é aqui agora. É a vida a crédito. E essa vida a crédito, ela divorcia cada vez mais a nossa democracia e a nossa autonomia individual. Porque o que importa agora é a capacidade de comprar, de consumir, né? E não a capacidade do processo interacional. Quantas vezes você não vai para uma festa e ao invés de curtir a festa, você fica batendo foto, filmando? Eu sempre perguntei, por que você não assiste o bendito show? Você vai filmar para quê, se está disponível o show em vídeo? Você vai para museu para bater selfie, para mostrar. Não é à toa que o Instagram é talvez o aplicativo de rede social que mais cresce. Porque ele permite exatamente isso. Imagem. Imagens na maior parte de consumo. Você está ali para mostrar a sua capacidade de consumo, sua capacidade enquanto consumidor.
E por que que isso termina, né, pautando minando a nossa sociabilidade como nós conhecíamos? Porque os indivíduos não estão mais nos espaços para interagir face a face, tá? Para interagir face a face. Os indivíduos estão ali para consumir. E aí vem uma atualização que Bauman faz de Marx, que é muito fantástica, que talvez seja o conceito de Marx mais atual. É o conceito de mercadoria, valor, mercadoria e de fetichismo na mercadoria. Há pouco nós vimos aí um exemplo de como essas coisas são feitas numa velocidade fantástica e como isso é quase fantasmagórico, como cita Marx, lá no capítulo 1 do Capital, no volume 1 do Capital. Quando ele diz que a mercadoria assume como uma entidade fantasmagórica, assumindo um valor, tá? Um valor muito além do que o seu valor de uso. E muitas vezes o valor de uso se desfaz. É o valor em si, o valor de troca, que ele chama de valor, que importa. Exemplo do sucesso aí da música, Caneta Azul, Azul Caneta, né? Todo mundo tocando, que o sucesso foi tão rápido, e eu nunca tinha visto tanta rapidez, que da mesma forma como ele surgiu, ele já se esgotou. Em uma semana, Caneta Azul se tornou um sucesso absoluto, não só pela sua caricatura, mas em uma semana se esvaziou, ninguém mais faz a Caneta Azul, Azul Caneta. É muito rápido, é muito rápido. Por isso que ninguém consegue mais vender disco. A indústria cultural não vende mais disco, tá? A indústria cultural não vende mais disco. Vocês imaginem aí, só para dar um exemplo, uma pessoa aqui como eu, né, que ainda escuta, gente, ó, esse tipo de coisa, ó. Vinil de Bossa Nova. Aí você diz, mas para que você escuta Bossa Nova, disso, você que escuta disso, tem Spotify, né? Você pode carregar isso com você. Mesmo essa onda retrô, ela se pauta no consumo. Por exemplo, eu vejo pessoas que formam grupos de discussão do vinil para comprar e vender, não necessariamente para discutir a obra em si. Então, esse valor da sociabilidade, ele vai se fragmentando. E como nós estamos na era da opinião, e não mais, é interessante isso, nós estamos na era da opinião e não mais do saber constituído, porque toda autoridade se dissolve. Eu lembro um amigo policial reclamando, ninguém respeita a polícia. Eu disse, tenha calma, ninguém respeita professor, ninguém respeita médico. Tem um amigo médico que diz que o paciente já chega com o exame aberto e diz, olha, eu li no Google sobre isso aqui, eu acho que eu tenho isso. Que o médico tem que rir e dizer, tenha calma, que não é bem assim. Só que a gente vê agora, nós vemos agora, são juristas na internet, juristas, cientistas políticos, sociólogos, todo mundo vira um pouco de tudo, do saber do tudo, porque é a era da opinião. Essa liberdade extrema que a internet causa, isso é um elemento, acho que não cabe censura, mas ela causa uma ruptura em qualquer forma de autoridade. Eu desconheço a autoridade no sentido de um saber constituído. Não é à toa que discussões como se a Terra for plana voltam. Que é de um medievalismo sem precedentes. Porque todo tipo de saber, né, e eu vou citar aqui um químico filósofo, né, o Gaston Bachelard, quando Bachelard diz assim, olha, se uma coisa serve para muita coisa, ela não serve para nada. Ele estava falando na química. Tipo aquele lambedor sete erva que cura tudo, e a gente sabe que aquilo ali não serve para quase nada. Talvez sirva para alguma coisa, mas um princípio ativo ou outro. Não tenho um cabedal, nem condições de falar isso. Mas imagina aí, nós viramos mais ou menos lambedores sete ervas, serve para tudo. Nós temos opinião para tudo, e essa opinião ela é jogada onde? No novo espaço que se coloca como público e não é espaço público. São as redes sociais. Então, essa ideia de democracia que aparentemente nós temos, ela é falsa. Porque, voltando novamente, não há espaço público aí. Não temos um espaço público de verdade. Não há uma participação efetiva na política, para citar novamente Hannah Arendt, uma das minhas autoras favoritas. Tá? Não há uma participação específica. Na verdade, há um grande perigo, uma nova distopia. Uma distopia autoritária que as eleições de 2019 no Brasil mostraram, tá? Não por ter ganho X ou Y, não por isso, não cito isso, mas pela forma como eleições podem ser manipuladas. Tá? Se com a ascensão da indústria cultural,
e das mídias de massa, por exemplo, com o rádio e depois a televisão. Isso era um perigo e se torna muito mais forte agora, na forma como as redes sociais, seus algoritmos e a distribuição de informações falsas conseguem formar bolhas numa velocidade e numa ferocidade muito mais rápida. E aí nós nos fechamos nas bolhas e qualquer chance de diálogo ela é minada. Qualquer chance de participação efetiva do espaço público é minada. Bauman consegue ver isso 20 anos antes. Pelo menos, no caso aí, 17 anos antes, por exemplo, da eleição de Donald Trump, que é uma eleição, a de Obama foi, mas a de Trump absolutamente contaminada pelas redes sociais, somente pelo Facebook. No caso do Brasil, não foi o Facebook que deu ao Jair Bolsonaro as condições. Foram várias coisas, nós tivemos vários casos específicos. Os Estados Unidos também, isso merece uma discussão de outro texto, que a gente vai discutir aqui. Mas no Brasil foi o WhatsApp. O WhatsApp. Não é à toa que os chineses controlam o seu WhatsApp. Eles têm um WhatsApp próprio deles, tem outro nomezinho, com força muito rígida. É um Estado totalitário, um Estado, não digo totalitário, mas uma ditadura muito fechada. E eles controlam suas redes sociais exatamente para evitar qualquer tipo de ruptura. Porque tanto as redes sociais podem causar uma ruptura à direita, mas elas podem causar também à esquerda. Lembrando que a Primavera Árabe, que as próprias jornadas de junho de 2013 no Brasil foram partindo de redes sociais. Muito do que aconteceu politicamente de 2013 para cá, as redes sociais passaram a partir disso. A disseminação do smartphone como um pequeno computador de mão, como eu costumo dizer, ele não é mais um celular, ele é um pequeno computador de mão, e ele integrou massas e mais massas no mundo inteiro à internet, graças a aplicativos muito simples, mas o dano para a democracia é muito grande. Por quê? Porque ao invés de termos uma ágora, a ágora era o espaço do mercado público na Atenas antiga, na Grécia antiga, onde os gregos, principalmente os atenienses, se reuniam para discutir as questões de sua polis. Nós temos uma ágora agora nos espaços da internet, nós temos uma ágora no espaço aí das redes sociais, mas não é uma ágora de fato, por causa do fenômeno das bolhas, por causa do fenômeno das fake news. O que se discute hoje é muito mais confissões de privacidade do que o bem-estar próprio da sociedade. Ninguém está preocupado, por exemplo, nós estamos com reformas e mais reformas em andamento, com as consequências sociais, políticas e econômicas para a população e para o grande espaço da população. O pessoal está mais preocupado em destilar críticas ad hominem aos indivíduos que falam a crítica. Eu com certeza, você deve vai assistir essa aula e vai colocar algum comentário lá, talvez, vai me chamar de comunista. Eu costumo dizer que na minha universidade onde eu ensino, o FES, a Universidade Federal Rural do Semiárido, eu sou professor de Sociologia, o pessoal da esquerda diz que eu sou de direita, e o pessoal da direita diz que eu sou de esquerda. Mas eu não sou neutro. Eu vou citar Max Weber, outro autor, para mim é muito importante, onde ele diz que neutro é aquele que já decidiu pelo mais forte. Eu não sou neutro. Eu não acredito em neutralidade. Não existe mídia neutra, não existe judiciário neutro, não existe sala de aula neutra, não há neutralidade. Isso é uma ideologia para esconder, por trás da neutralidade, opiniões e posições políticas. Mas se eu coloco na mesa a minha posição política, o meu pensamento, eu permito o debate. Isso sim não é neutralidade, mas é uma neutralidade mais axiológica. Eu conheço os meus valores, eu evito que esses valores interfiram no processo de análise. Para citar o Weber novamente. É importante que nós pautássemos nossas condutas, nossas considerações, somente nós que somos formadores de opinião, numa neutralidade axiológica, colocando as cartas na mesa. Não é isso que é feito. Nem por quem faz imprensa, nem por quem faz, muitas vezes, o saber. E hoje, com certeza, essa minha aula não atinge apenas meus 100 alunos que eu tenho semestralmente, mas milhares de pessoas que vão terminar um dia vendo isso, tá? Não tenho milhões de seguidores, mas milhares de pessoas terminam vendo isso. Então, é uma ética de responsabilidade e uma ética de convicção que tem que estar equilibradas nesse processo, para de novo citar Max Weber. Voltando para o Bauman, para fechar essa aula aqui. Então, há um perigo na autonomia dos indivíduos, porque
Porque nós deixamos de ter projetos coletivos para ter apenas projetos individuais. Nossos sonhos agora é ficar rico, ganhar dinheiro, consumir. Quero viajar para postar milhões de fotos no Instagram e todo mundo saber que eu sou rico, né? Eu estou de boas, como a rapaziada diz hoje em dia, que eu posso consumir, que eu tenho condições então, né, de demonstrar o meu status socialmente. Então, não há mais autonomia nesse sentido, porque eu sou consumidor. E a comunidade se enfraquece. Porque o problema não é... Imagina, eu tenho uma ferramenta como o WhatsApp, aqui no bairro onde eu moro, que o WhatsApp terminou se vindo por um processo de brigas constantes, ou espaço para se vender coisas. O grupo do bairro. Ou seja, o efetivo, que era discutir, formar uma rede de interação, ele não permite. Então, por isso que talvez você tenha aí seu grupo do WhatsApp de família e seja um espaço onde mais se briga. Imagina aí, aquela festa de Natal que só dura uma vez por ano, ela acontecer todo dia. Aquela sua tia que vai brigar com você, vai dizer assim pra você: ah, meu filho é tão bom, ele é tão maravilhoso, olhando assim pra sua cara, e você é um incompetente, ou coisa desse tipo. Estou fazendo uma brincadeira, mas coisas que famílias, né, tipo de família, em relações sociais isso acontece. Imagine isso 24 horas num grupo. Por isso que os grupos de redes sociais, eles são tão caóticos também. Porque é um elemento aí de conflitualidade não resolvida, que só pode ser resolvida com diálogo, e eles não são espaço de diálogo. Eles não conseguem ser. No máximo, alguém se impõe. E aí é uma discussão outra, que eu só trouxe esse ponto, para vocês entenderem rapidamente, é uma discussão outra que precisa ser aprofundada. Então, estamos solitários na multidão, né? Não nos apegamos mais aos outros, vivemos uma provisoriedade da vida, tudo é provisório, o emprego é provisório, o amor é provisório, o amor é líquido. O amor é líquido. Estou hoje, estou mais amanhã. Nossos avós casavam e aguentavam o casamento até o fim. Eu me lembro que vovó disse: vovó, como foi casar com vovô? Ela disse: paciência, meu filho, muita. Meu avô era muito chato, meu avô paterno era muito chato. Meu avô materno era uma figura fantástica. O meu avô paterno era um muito honrado, mas extremamente chato. Onde ele estiver nos vendo, me vendo, ele sabe disso, que eu nunca neguei isso para ele. Nós nunca negávamos isso para ele. Mas ela dizia: muita paciência. A vovó teve que ter muita paciência. Hoje em dia, nenhuma mulher, nenhum homem ou mulher precisa aguentar abuso. Tá? Brigou? Acaba. A relação acaba. Elas são fluidas. Elas são como relações de redes sociais. Acabou. Não gostei do que você disse. Cliquei e excluí você da minha amizade. É assim a amizade. E aí é como o Roberto Carlos, a gente termina tendo milhões de amigos. Só que são laços fracos, como já falamos antes. Não temos mais compromisso com instituição alguma. Quiçá o trabalho, quiçá os filhos, pai, mãe, olhe lá, e acabou. Tá? Estamos desengajados. Não queremos mais participar de nada. Não queremos mais participar de nada. Tá, talvez a exceção seja ainda os adolescentes, mas até eles são muito afetados por isso. Eu costumo sempre brincar com o adolescente, um animal grupal por excelência. Ele precisa de grupo, porque a formação da identidade está se consolidando ali. Mas até para os adolescentes, o espaço do descompromisso, do desapego, do desengajamento é cada vez mais violento. Eu lembro que eu faço minicursos, trazemos professores de fora para fazer palestra, não aparece ninguém. Eu disse: olha, a maior perda de dinheiro. Por exemplo, essa aula aqui vai ter muito mais gente vendo se eu fosse dar essa aula pessoalmente e abrisse um minicurso público. Uma aula pública sobre modernidade líquida para todo mundo que quiser assistir. Duvido que enchesse uma sala. As pessoas não querem sair de casa. Então, isso não é um fenômeno, não se sinta mal com isso. Isso é um fenômeno individual, isso é coletivo, um fenômeno sociológico, é uma lógica social. Então é isso um pouco. Espero que você leia o livro, leia Modernidade Líquida de Bauman. Tá? Leia Modernidade Líquida, está disponível grátis na internet, como quase tudo hoje. Leia, tá? Discuta, discorde do que eu estou dizendo, venha discutir conosco aí, tá? Obrigado pela atenção e até a próxima aula, Deus quiser.